Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Como é bom estarmos aqui para louvarmos, para adorarmos ao nosso Deus. Como é bom vermos os irmãos aqui. Isso enche nossos corações de alegria, de paz, esperança. Como é bom estarmos aqui reunidos. Quero também saudar os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por estar conosco aqui. Irmãos, nessa noite eu quero meditar um pouco sobre o tema perseverança. Sobre isso que vamos falar um pouquinho nessa noite, perseverança. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, estaremos lendo do verso 16 ao 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 16 ao 17. A palavra do Senhor nos diz: que o próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês, dê ânimo aos seus corações, e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento, pedimos iluminação ao Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, que possamos entender, que possamos refletir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite, Senhor. Fale conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Essa noite, meus irmãos, como eu disse, quero falar um pouquinho com vocês sobre perseverança. Persevere. Nessa epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo escreve essa mensagem para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguições. Os cristãos estavam passando por dificuldades, né? Então, diante de todo esse sofrimento, Paulo escreve essa epístola aos irmãos da igreja de Tessalônica. Paulo, portanto, aqui, meus irmãos, está nessa carta trazendo uma exortação à perseverança. Uma exortação à perseverança para os cristãos de Tessalônica. E é sobre isso, meus irmãos, que vamos meditar um pouco nesta noite, sobre perseverança. E quando nós pensamos sobre essa palavra perseverança, o que vem à nossa mente? O que nós entendemos por perseverança? Pesquisando um pouco, meus irmãos, sobre essa palavra perseverança, perseverança é a qualidade de alguém que persiste, que tem constância. É alguém que não desiste diante das dificuldades da vida. Não desiste. Eu não sei dizer, meu irmão e minha irmã, quais são as lutas, quais são as provações, quais são as dificuldades que você está enfrentando nesse exato momento em sua vida. Eu não sei dizer o que tem atrapalhado as suas noites de sono, o que tem inquietado o seu coração, o que tem te deixado nervoso, preocupado, ansioso. Talvez nessa noite você esteja querendo desistir de alguma coisa da sua vida. Talvez nessa noite você esteja dizendo para você mesmo: eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, eu quero desistir, já tentei de tudo. Talvez você esteja dizendo palavras semelhantes ao do salmista Davi. Olha só, meus irmãos, o que o salmista Davi diz no verso 25, no Salmo 25, capítulo 25, do verso 17 ao 18. As angústias do meu coração se multiplicaram. Salmista Davi dizendo isso. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Talvez nessa noite, meu irmão, o seu coração, talvez você esteja dizendo para o Senhor: Senhor, liberta-me da minha aflição. Liberta-me.
Talvez, meu irmão e minha irmã, a pandemia, a qual ainda estamos vivendo, esteja trazendo, tenha trazido algumas consequências ruins para a sua vida. Talvez você se encontre desanimado, sem vontade de falar, sem vontade de conversar, vontade de ficar sozinho. Talvez você esteja vivendo um momento de enfermidade, tanto na sua vida como na sua família. Talvez você esteja vivendo um momento de luto, um momento de lembranças, um momento de saudades. Talvez a pandemia lhe trouxe grandes prejuízos, financeiramente, emocionalmente. Na pandemia, meus irmãos, muitas pessoas tiveram depressão, muitas pessoas tiveram crise de ansiedade. Quantas dificuldades, tempos difíceis, mas diante de tantas lutas que nós passamos aqui nesse mundo, meus irmãos, eu quero lhe dizer nesta noite, com todo o meu coração, não desista, persevere, continue. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que às vezes nós não encontramos forças, parece que as nossas forças se foram, a nossa alegria, a nossa motivação se foi. E como é difícil nós passarmos por momentos assim em nossas vidas, mas não desista, não pare de lutar, não pare, apenas continue. Não olhe para trás, não olhe para as coisas que já passaram, mas continue prosseguindo, continue avançando, continue com seus olhos fixos naquele que pode todas as coisas, naquele que está ao nosso lado, continue com seus olhos fixos em Cristo Jesus. Continue. E diante das dificuldades, nós não podemos também, meus irmãos, nos esquecer do nosso inimigo. Pois o inimigo, meus irmãos, não quer que nós avancemos. Ele não quer que eu e você vivamos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que ele tenta a todo instante, meus irmãos, nos destruir, nos desanimar, tirar a nossa alegria, a nossa paz. Ele tenta destruir a nossa família, nossos sonhos, nossa alegria. E para isso o inimigo, meus irmãos, usará todos os meios possíveis para fazer isso. Porque eu e você somos filhos do Rei. Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. E nós estamos em uma batalha. Vivemos uma batalha. É por isso, meus irmãos, que a nossa luta, a palavra do Senhor nos diz, a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. O pastor, meus irmãos, o pastor e escritor Hernando Dias Lopes diz que as tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A vida não é um parque de diversões, mas a travessia de um mar revolto. A vida cristã não é um cruzeiro num confortável navio, singrando águas plácidas, mas uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam os ventos contrários e as ondas revoltas. Diante das lutas, meus irmãos, diante dos ataques do inimigo, não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista da sua profissão, não desista dos teus sonhos, não desista da igreja, não desista da comunhão com o corpo de Cristo. Não desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Se o Senhor Jesus colocou algo em seu coração, meu irmão, é porque Ele irá fazer. Ele irá realizar no momento certo. No tempo de Deus, Ele irá fazer, Ele irá cumprir. Ele estará com você.
E refletindo um pouco sobre isso, meus irmãos, eu lembro que quando eu comecei, na minha vida em particular, quando eu comecei a estudar música, eu lembro que algumas pessoas, eu tinha uma paixão muito grande pela música, quando eu comecei a estudar, algumas pessoas se levantaram e me disseram: desista disso, não vai dar certo, é difícil, faça outra coisa. E eu confesso, meus irmãos, que muitas vezes perante o Senhor, com lágrimas em meus olhos, eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, está difícil. Mas sempre que eu pensava em desistir, meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração: não desista, não desista, porque eu estou com você, eu estou ao seu lado, e no momento certo as coisas irão acontecer. E Deus, meus irmãos, na minha trajetória, quantas bênçãos Deus realizou em minha vida, fez em minha vida através da música. O que eu aprendi com isso, meus irmãos, é que nós, em nenhum momento de nossas vidas, nós não podemos nos esquecer do Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. Não importa as circunstâncias que você esteja passando, não se esqueça do Deus Todo-Poderoso que está com você, porque é Ele que abre as portas. É Ele que realiza o impossível. Aquilo que as pessoas nos dizem que é impossível, para Deus nada é impossível. Se Ele colocou um sonho em seu coração, é porque Ele irá cumprir, Ele irá fazer. Não se esqueça do Deus do impossível, que está ao seu lado. Se é um propósito de Deus, se é um plano de Deus para a sua vida, continue firme. Não desista. Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Não desista, persevere. Convido você, meu irmão e minha irmã, agora, nesse momento, ao olharmos para esse texto maravilhoso que tanto tem a nos ensinar nesta noite. E convido você que fique com o seu aplicativo, com a sua Bíblia aberta. Nós vamos passando pelos textos e vendo cada trecho dessa passagem bíblica tão maravilhosa que nós encontramos aqui em 2 Tessalonicenses. Sobre o verso 16, meus irmãos, nós encontramos a oração do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. Paulo aqui nos apresenta grandes ensinamentos para os salvos em Cristo Jesus. O verso 16 nos diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Paulo aqui, meus irmãos, está mostrando para os cristãos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. As bênçãos de Deus para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aqui no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, o que ele diz? Que nos amou. Que nos amou. O nosso Deus Todo-Poderoso nos amou. Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos separados, para darmos bons frutos, para vivermos de acordo com a sua soberana vontade. O Senhor nos ama, meus irmãos. Ele te ama. Ele me ama. E nesse amor maravilhoso de Deus, eu e você podemos encontrar esperança. Podemos encontrar forças. Pois quando eu e você olhamos para o amor de Deus sobre as nossas vidas, quando eu e você trazemos à nossa memória tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por amor de nós, isso traz esperança aos nossos corações, nos dá forças. O amor de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos, nos mostra que nós não estamos sozinhos. Eu e você não estamos sozinhos. O amor de Deus nos resgata, o amor de Deus nos traz vida, o amor de Deus transforma os nossos corações, o amor de Deus nos dá uma nova vida, força, paz, esperança. O seu amor de Deus nos transforma. Por mais que os seus amigos, por mais que a sua família lhe deixem, Jesus nunca te deixará. No amor de Cristo Jesus nós encontramos essa certeza. As pessoas podem nos abandonar, mas Cristo Jesus nunca te abandonará.
Ele sempre estará ao seu lado, Ele nunca te deixará. João capítulo 4, verso 16 nos diz assim, meus irmãos, olha que texto maravilhoso. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor, confie nesse amor. Não duvide desse amor. E o texto nos diz ainda, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Não duvide do amor de Deus. Permaneça, meu irmão e minha irmã, no amor de Cristo Jesus, esse amor que nos acolhe, esse amor que consola os nossos corações, esse amor que nós só encontramos na presença de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda nos diz sobre o verso 16, e nos deu o quê? Eterna consolação. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Eterna consolação. Nós que somos salvos pela graça de Cristo Jesus, meus irmãos, nós não recebemos apenas consolação, olha que interessante, não recebemos apenas consolação para esta vida. Para essa vida. Porque nesta vida terrena a qual vivemos, o que o Senhor Jesus nos disse, que nos deixaria quem? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito está conosco, está habitando em nós. Mas Paulo nos diz, meus irmãos, que essa consolação é o quê? Eterna. Ela é eterna. Essa consolação, meus irmãos, não é apenas para essa vida a qual nós estamos vivendo, mas é para a vida eterna. É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eterna consolação. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos eterna consolação. Que bênção maravilhosa de Deus para conosco. Que bênção maravilhosa. Verso 16 ainda nos diz que nos amou e nos deu eterna consolação. E o quê? E boa esperança pela graça. Boa esperança pela graça. Em Cristo Jesus, meus irmãos, eu e você temos esperança. Ele é a nossa esperança. Somente Jesus é a nossa esperança. Nele nós podemos encontrar esperança para o nosso viver, para o nosso coração. É por isso que a nossa esperança, meus irmãos, não está baseada, não se baseia em nenhuma coisa deste mundo. A nossa esperança não está nas coisas que nós possuímos, não está nas coisas que nós adquirimos. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está na economia. A nossa esperança não está nas coisas passageiras deste mundo. Mas a nossa esperança está somente no Deus Todo-Poderoso. Somente Ele é a nossa esperança, somente Jesus. Somente em Jesus eu e você podemos confiar. Quão maravilhoso, meus irmãos, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Como é bom vivermos sobre a graça de Cristo Jesus. Quantas bênçãos, quantas promessas Deus tem para as nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista, não desista, persevere, porque Deus tem grandes coisas ainda para realizar em nossas vidas. Deus tem planos para a sua vida. Enquanto houver fôlego de vida em você, continue, pois nós somos chamados para avançar. Nós somos chamados para avançar. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu e você não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui neste mundo como peregrinos, para fazermos a vontade do nosso Pai. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, o verso 17. Dê ânimo aos seus corações. Como falamos anteriormente, meus irmãos, talvez você nessa noite esteja com o seu coração desanimado.
E é normal, meus irmãos, passarmos por momentos de desânimos. Tem dias que a gente não acorda bem, não é verdade? Tem dia que nós não estamos bem. Estamos desanimados. Mas o desânimo não pode dominar a nossa vida. Não pode dominar o nosso coração. Precisamos continuar em frente. E quando você pensar em desistir, meu irmão e minha irmã, lembre-se do que Jesus nos disse. Neste mundo vocês terão aflições. Lembre-se disso. Vocês terão aflições, vocês passarão por momentos de dificuldades, momentos dolorosos, momentos tristes, momentos de desânimo. Mas tenham o quê? Bom ânimo. Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso nos ensina, meus irmãos, que em Jesus, somente em Jesus, eu e você também venceremos. Verso 17 nos diz ainda: dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que diante das dificuldades da vida, meus irmãos, possamos permanecer firmes em nossa fé. Pois o nosso Deus Todo-Poderoso estará nos fortalecendo. Quando você achar que não tem mais forças, quando você achar que tudo acabou, o Senhor estará renovando. O Senhor estará te fortalecendo. O Senhor te fortalecerá, creia nisso, não duvide disso. E isso nos ensina, meus irmãos, que a nossa força não vem de nós. Não vem de você, não vem de mim. Não está, a nossa força, meus irmãos, não está em nossos pensamentos, a nossa força não está em nossa natureza humana, a nossa força não está em nossa capacidade humana, em nosso intelecto, mas a nossa força está somente no Senhor. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo disse aquela frase maravilhosa: tudo posso naquele que me fortalece. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente o Senhor é a nossa força, somente Ele renova as nossas forças diante das tempestades da vida. Somente Ele, meus irmãos, fortalece para continuarmos, para fazermos a Sua vontade, para continuarmos a fazer aquilo que agrada ao coração do Pai, para fazermos o bem, para fazermos a Sua justiça, pois somente o Senhor nos dá forças para prosseguirmos. E para finalizarmos, meus irmãos, o finalzinho do verso 17 nos diz assim, o apóstolo Paulo nos diz: tanto em atos como em palavras. Tanto o nosso agir como o nosso falar precisam, meus irmãos, estar em harmonia. Precisamos viver aquilo que pregamos. Precisamos viver a palavra do Senhor, precisamos viver firmes nas promessas de Cristo Jesus. Precisamos permanecer firmes na fé. Precisamos viver firmes nas promessas de Cristo Jesus, não duvidar, mas crer. Precisamos permanecer firmes na fé, precisamos ter perseverança diante das dificuldades. Persevere, continue, não desista. Precisamos ter bom ânimo, precisamos confiar que Jesus está conosco, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo, trazendo paz, esperança e alegria aos nossos corações. Que Deus assim, meu irmão e minha irmã, te abençoe através da meditação da sua palavra, e que diante das lutas, diante das tempestades, diante dos gigantes que se levantam contra nós, que possamos perseverar. Persevere, não desista. Jesus está com você. Amém?